Isaías capítulo 21, versículo 11. Esse momento é um momento que vamos estar ministrando a palavra de Deus. Peço a sua atenção ao máximo, traga o seu coração e a sua fé para este momento, que estaremos tendo esta comunhão na verdade de Deus, uma verdade poderosa para nos constituir pessoas adequadas, nos constituir verdadeiros filhos de Deus, que são reconhecidos pela prática, pelas boas obras, filhos de Deus. Aqui em Isaías capítulo 21, versículo 11, diz assim: sentença contra Dumá, gritam-me de Sir, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Esse texto é um texto profético, um texto, segundo as profecias de Isaías, que nos faz entender e que nos faz perceber um pouco da história da humanidade, sobretudo uma história de queda, uma história de declínio decadente, uma história de uma estagnação espiritual das pessoas diante de Deus e diante da vontade de Deus. É um texto que fala de noite, é um texto no qual o vigia, ele é questionado sobre a que hora estamos da noite. E nós podemos entender esse texto profético de forma a perceber um horário, um tempo espiritual em que a humanidade passa desde os primórdios, desde quando entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Então todos os seres humanos foram levados cativos e foram colocados, inseridos em um contexto de pecado e de trevas, que a Bíblia chama de o império das trevas. Este império das trevas consiste em um poder espiritual maligno, que foi colocado dentro dos corações dos homens, das pessoas, e este poder, este reino, essas trevas, elas implicam em uma consciência totalmente alheia a Deus, a um coração afastado de Deus, que não ama a Deus, que não deseja por Deus, que não busca Deus. Consequentemente, corações e consciências alienadas da realidade de Deus. E eu quero dizer para vocês já sabem que a realidade de Deus é o amor, é a prática das boas obras, é a luz. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. A essência de Deus é luz. O texto não diz, conforme João escreveu na sua primeira epístola, que Deus não tem luz. Deus, ele é luz. É a substância de Deus, é a essência de Deus, ele é luz. E agora, nós estamos diante de um texto no qual o profeta é questionado sobre a que hora estamos nesta noite. E esta noite, ela representa uma grande noite escura de trevas, na qual os seres humanos vivem em seus corações. E quando a resposta do profeta diz: vem amanhã e também à noite. Olhe, atente para o versículo 12. Respondeu o guarda de vigia, o sentinela. Quando ele é perguntado a que hora estamos da noite, ou podemos dizer assim, qual é o tempo que nós vivemos nesta era de trevas, de pecado, de apostasia, de hamartia? Aí ele responde assim, vem amanhã. Diga comigo assim, vem amanhã. Ou seja, vem a luz.
O dia vai clarear. O sol nascerá. A luz do dia vai dissipar as grandes trevas, as densas trevas de uma noite escura de pecado, de maldade, de injustiça. Só que agora a resposta ela se estende da seguinte forma: quando ele diz, vem amanhã e também à noite, parece que ele retoma a noite, ou pelo menos ele fala de um segundo momento de noite. Ora, certamente, esta manhã que vem, este sol que nasceu, esta luz que brilhou, é uma referência à vinda do Cristo de Deus. É uma referência à encarnação do Verbo. Como diz aqui em Mateus, quero ler com os irmãos, Mateus, no capítulo 4, diz assim, versículo 12 em diante, versículo 15. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas. Olha aqui as trevas, e olhem e percebam aquela noite profética de Isaías 21. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Olha o dia nascendo. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então quando diz, vem amanhã e também à noite, isso também é profético e é muito percebido, ou pode ser percebido no tempo no qual vivemos. Porque vindo o advento, o primeiro advento, a primeira vinda de Cristo, resplandeceu a luz brilhou no meio das trevas. Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus em Cristo, em Jesus, declarou ali, em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então esse Cristo que é a luz, ele resplandece. Só que agora Cristo, ele ao morrer, ressuscitar, ao voltar aos céus, ele estabeleceu, ele instaurou um novo tempo, o reino dos céus, a era do reino dos céus, a era do Novo Testamento, a era da graça, na qual nós vivemos, da qual nós fazemos parte, eu, você e todos aqueles que creram. E agora sendo participantes de um tempo sobremodo maravilhoso, de um tempo de oportunidades de arrependimento, de um tempo de tanta revelação, de tanta palavra, de tanto esclarecimento, de tanto bater na porta dos corações, porque o próprio Deus bate a porta do nosso coração. Nós vivemos uma grande noite, ainda em tempo de luz, vivemos uma grande noite. Jesus veio, o Cristo de Deus morreu pelos nossos pecados, nos comprou, Ele ressuscitou, nos deu a sua vida, hoje nós temos a vida de Deus, hoje nós somos constituídos filhos de Deus, em natureza, em união com Deus, e agora estamos em um grande tempo de trevas, porque a luz que veio, que brilhou, e que está dentro de nós, ela muitas vezes se encontra em um estado de bloqueio da alma e dos corações. Quando o profeta diz, vem amanhã e também à noite, ele está declarando profeticamente que a luz viria. No entanto, essa luz vinda, Cristo como a luz dentro de nós, passaria por uma condição de tempo de densas trevas. Vem amanhã e também à noite. E nós vivemos, queridos, isso deve nos preocupar. Nós vivemos num tempo em que o mundo, quando eu digo mundo, é o mundo das pessoas. Não estou falando do mundo das coisas pouco importa. Pouco importa as coisas, o importante são os corações. Num tempo em que o mundo, as pessoas, a sociedade, a política, a economia, a vida familiar, a vida profissional, todas essas coisas que participam de uma realidade de vida humana e que estão dentro de nós e fazem parte do nosso ser como cidadãos, como seres humanos,
Todas essas coisas, no tempo que vivemos, já na reta final, já chegando já a segunda vinda de Cristo, todas essas coisas ganham força nos nossos corações, nos corações das pessoas, e todas essas coisas que são lícitas, que são necessárias, que são louváveis, ganha força em nosso coração, a ponto de se transformar em obstáculos dentro de nós, nos afastando da luz eterna, nos afastando da luz da vida, e fazendo com que nós, cristãos, juntamente com os não cristãos, juntamente com os incrédulos, juntamente com os filhos das trevas, juntamente com os exércitos malignos do reino das trevas, caminhemos, muitas vezes, queridos, de mãos dadas, nesta grande noite, e se deleitando na noite, e se deliciando dos prazeres noturnos, que são prazeres tenebrosos, que a Bíblia chama os prazeres da carne, ou a concupiscência da carne. Tem um texto aqui em Romanos, que eu quero ler com os irmãos, mas antes de lermos Romanos capítulo 13, eu quero ler Apocalipse capítulo 12. Depois leremos Romanos capítulo 13. Apocalipse capítulo 12 é um texto bastante conhecido e bastante ventilado neste ministério. Haja vista que é um texto importante que nos chama a atenção para uma grande realidade na qual nós estamos inseridos, quando o texto apocalíptico diz assim, versículo 1: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, e as lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então, como eu dizia, este quadro, esta visão, revela que nós, juntamente com os irmãos que venceram no passado, como aqueles que brilharam no passado, nós constituímos um povo de Deus. E hoje esse povo de Deus é nomeado de reino dos céus, porque é um reino do alto, é um reino celestial, que tem a luz, que é o próprio Deus habitando em nós. E nós, na qualidade de luzeiros, precisamos entender que o tempo que vivemos, esse tempo de trevas, esse tempo de apostasia, esse tempo que é extremamente decadente, tanto na política, como na sociedade, essa sociedade que sofre pela violência, pela injustiça, pela desigualdade social, pela má distribuição de rendas, enfim, todo esse conjunto de coisas que perturbam e que faz com que a sociedade sofre, é própria de um mundo caído, e nós inseridos nesse tempo. Você está inserido nesse tempo. E agora a grande pergunta que não quer se calar é: nós como reino dos céus, nós como um luzeiro, porque o Cristo, que em João Evangelho capítulo 8 declarou, eu sou a luz do mundo, ele declarou no capítulo 5 de Mateus, vós sois a luz do mundo. Quero ler o texto com os irmãos de Mateus capítulo 5, versículo 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Diga assim comigo: eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire,
mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Olha só o versículo 14 e o 15, as declarações de Cristo ao nosso respeito, ao seu respeito como um cristão. Ele está falando com você, ele está falando de você, de mim e de todos aqueles que constituem esse grande luzeiro. Você é a luz do mundo. Jesus está falando com você, porque nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Essa cidade edificada sobre um monte consiste em um luzeiro coletivo, porque quando você está enxergando ao longe uma cidade, você vai perceber que aquela cidade é constituída de várias casas, e essas muitas casas, essas muitas moradas, com a sua luz, com a sua iluminação própria da cidade, das casas, dos postes, e toda essa cidade iluminada, ela fica destacada diante daquele que a enxerga numa noite escura. Aquele que já viajou, já pôde saber o que eu estou falando. Você está vindo em uma estrada, um breu danado, uma noite danada escura, de repente você avista ao longe umas luzes brilhando, e aquelas luzes, elas falam de uma cidade que está ali, destacada numa noite de trevas. Por isso que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Monte, uma figura de um lugar celestial. Monte como a correspondência de um viver elevado, não rasteiro, não comum, não religioso, não social, não político, mas um viver elevado, porque o reino, ele é dos céus, ele é do alto, ele é de cima, ele é de Deus. Então, quando fala de não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, não se pode esconder o testemunho de boas obras e de luz da igreja. A igreja tem que brilhar como uma cidade brilha numa montanha e todos conseguem enxergar. Será que a igreja está brilhando como luz do mundo? Versículo 15: nem se acende uma candeia. Se por um lado a igreja na sua coletividade é uma cidade edificada sobre o monte, por outro lado, não se acende uma candeia e coloca ela debaixo de um balde. Quem já viu alguém dentro de uma casa colocando uma candeia acesa e colocando um balde por cima? Vai interromper a luz, a casa vai ficar em trevas, a casa ficará em noite escura, e essa candeia sou eu e é você. Porque por um lado ele diz de um testemunho coletivo, por outro lado ele fala de um testemunho de luz individual. Porque aquela grande mulher, aquela mulher universal de Apocalipse capítulo 12, fala do povo de Deus em sua coletividade, que é um luzeiro, ponto. Agora ele fala dos vencedores, do filho varão que resplandece, do filho varão que é gerado em meio a uma noite escura, em meio a muita apostasia, muito pecado, muita maldade, mas são pessoas que no seu coração assentaram um desejo de vencer, cultivaram no coração um desejo de ser cristão verdadeiro, não uma pessoa religiosa, que cultivaram no coração o desejo de ser servo de Deus, de ser serva de Deus, de ser discípulo de Jesus Cristo. Por isso que o texto de Jesus aqui de Mateus 5, versículo 15 diz que não se pode acender uma candeia dentro de casa e colocá-la debaixo de um balde. Você dentro da tua casa, você é uma candeia que está brilhando, iluminando a todos na casa, ou você está como uma candeia que Deus acendeu? Você é uma candeia, você é um velador, você é luz, e esta casa é a tua casa, é o teu trabalho, é a casa da tua sogra, é a casa do teu vizinho, é a escola onde você estuda, é o elevador onde você está ali, é dentro do teu carro. Esta casa é o lugar que você vive na prática do teu dia a dia, no teu cotidiano. Você é uma luz que está brilhando, iluminando a todos que estão em casa, ou você é alguém que está como uma luz enclausurada dentro de um balde, tapada, ninguém vê? Pastor, eu gostaria muito de ser essa luz aí que está brilhando, eu gostaria muito de brilhar, porque se eu brilhar, Deus brilha, porque Deus é luz. E quando as pessoas olharem para mim e veem o brilho da glória de Deus, o nome de Deus será glorificado na minha vida, e eu estarei cumprindo o papel de luzeiro, de luz do mundo.
O que eu tenho que fazer, pastor, ou o que seria esse brilhar? Versículo 16, atentem para essa leitura. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Assim como, pastor, assim brilhe como? Como uma cidade que não pode ser escondida em cima de uma montanha, é impossível esconder uma cidade, ocultar uma cidade é impossível, e como aquela candeia que dentro da casa, dentro de uma casa, de um lugar, ela brilha e ilumina a todos. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam, para que quem vejam? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Quem entendeu, diga amém. Ah, pastor, quer dizer que iluminar nesse sentido profético diz respeito a um viver de boas obras? Sim. Sim. Iluminar é fazer o bem. Iluminar é ser do bem. Iluminar é ser do perdão, da misericórdia, da constância, do altruísmo, da solidariedade, do amor, do domínio próprio, da fé. Isso é iluminar. Iluminar não é uma coisa distante de nós, porque aquele pensa assim, alguém pensa, Deus está no céu, oh meu Deus que está acima dos mais altos céus. Não, para com isso. Deus, Ele enche todas as coisas e está em todos os lugares. E não somente está em todos os lugares, Ele está dentro de você e deseja ser visto e percebido por meio da tua vida. Iluminar é fazer com que os atributos de Deus seja visto na tua vida. E aí não faltam atributos divinos. Aí não faltam tudo aquilo que Deus é em natureza. Aí não falta tudo aquilo que Deus é em essência. Tudo aquilo que Deus é em si mesmo, como as suas virtudes que estão em nós. Tem pessoa que tem dificuldade de perdoar, né? Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar. Eu tenho dificuldade de perdoar, pastor, infelizmente eu não consigo. Mas você consegue porque Deus está em você e Deus é perdão. E esse Deus pode ser manifestado na tua vida por meio de você abrir mão de uma pessoa. Digo, por meio de você abrir mão de uma mágoa que alguém cometeu contra você. Por meio de você abrir mão de si mesmo, porque aquele que guarda mágoa e não perdoa, ele está valorizando demais os seus sentimentos e os seus valores pessoais particulares. Ele está valorizando demais os seus juízos de valores sociais, humanos, de relacionamento. Ele está valorizando demais o erro do outro e a justiça própria, ou a justiça de si mesmo. Por isso que a dificuldade de perdoar. E perdoar é ministrar Deus, porque Deus é perdão. Tem pessoas que têm dificuldade em conviver com pessoas que não pensam da mesma forma que você pensa. Mas isso é fácil de resolver, porque é só você abrir mão de si mesmo. É só você começar a tomar posse das armas da luz, se revestir de Deus, assumir um posicionamento de fé diante da verdade e começar a praticar na tua vida a palavra de Deus, tudo aquilo que a palavra diz, porque aí você vai perceber que pouco a pouco a luz que está dentro de você, ela vai começar a brilhar. Deus vai começar a se revelar na tua vida. Deus vai começar a manifestar dentro de você a grandeza e a sublimidade de sua essência como Deus. Nisso consiste a vida do reino dos céus. É nisso que consiste a experiência de vida cristã. É nisso que consiste a singeleza de ser um verdadeiro discípulo de Cristo, e não somente uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem uma Bíblia, uma pessoa que sabe alguns textos, uma pessoa que canta alguns cânticos, uma pessoa que dá algumas glórias a Deus, uma pessoa que congrega, que traz um dinheiro de vez em quando, coloca ali, uma pessoa que fica dizendo glória a Deus. Não somente isso, mas muito mais que isso, uma pessoa que dá testemunho de Deus em sua vida. Uma pessoa que Deus é o testemunho em sua vida. Uma pessoa que o seu testemunho de relacionamento não se pauta em palavras vazias, mas em ações solidárias.
Iluminar é fazer o bem. Iluminar é ser praticante das boas obras. É ser conhecido como um filho de Deus. Iluminar é ser reconhecido como discípulo de Jesus Cristo, porque Jesus brilhou. Ele foi a luz do mundo no tempo que ele estava aqui, e hoje ele é a luz do mundo dentro de nós. Ele se ausentou pessoalmente desta terra, no entanto, o seu trabalho de luz do mundo continua dentro de mim e dentro de você. Por isso que ele é a cabeça e nós somos corpo de Cristo, porque ele estando lá, administra todas as coisas, e nós, como seu corpo aqui na terra, caminhamos e somos representantes legais do reino dos céus, ou do próprio Deus. Essa vida nossa é muito curta, meus irmãos. Não vale a pena se apegar com as nossas picuinhas, não vale a pena. É muita picuinha, é muita coisinha, é muito mimimi, é muita reclamação, é muita murmuração, é muita oscilação de humor, é muita inconstância de fé. A que hora nós estamos na noite? Estamos numa alta noite, onde o mundo não tem lugar para Deus, onde neste mundo Deus não tem espaço nos corações, porque os corações estão cheios de compromissos, cheios de afazeres. Quero ler o último texto aqui em Romanos capítulo 13, atentem para esse texto, versículo 11, Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. O tempo é um tempo de luz, um tempo de trevas. O tempo é um tempo de apostasia, um tempo de muita maldade, de muito egoísmo, de muito individualismo das pessoas. Mas que também é um tempo de luz para aqueles que iluminam. Amém? O tempo é de trevas, mas é de luz também. Porque você é luz e você pode fazer a diferença onde quer que você esteja. E ainda que sejam poucos, mas são esses poucos, conhecidos como o filho varão de Apocalipse capítulo 12, versículo 5, que trarão Cristo de volta. São esses poucos que fizeram a diferença, não porque são melhores do que ninguém, não porque são mais capazes do que os outros, não porque são melhores do que os outros, não porque pecam menos do que os outros, não, mas porque esse filho varão, que são aqueles que se entenderam como servos de Deus, que entenderam que a sua missão aqui na terra não é ganhar dinheiro, que entenderam que a sua missão aqui na terra não é ter status político, social e econômico, não. Aqueles ali são os pecadores que entenderam que a sua razão, ou a razão da sua existência, é agradar a Deus e fazer com que Deus seja conhecido por meio do seu viver, aonde quer que eles estejam. Esses são os vencedores. Por isso Paulo diz: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. Não tem mais tempo para ficar dormindo mais. Acordar, minha gente, meus irmãos, acordar para a realidade espiritual, na qual nós estamos inseridos, nessa reta final de Era da Graça, já chegando a segunda vinda, já sendo introduzido o próximo tempo, a próxima dispensação, o reino milenar. Já é hora de vos despertar do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quando ele fala salvação aqui, é a nossa glorificação, o estágio final da nossa salvação, que começou no dia que cremos e vai se desenvolvendo até o final, ou da nossa vida, ou da segunda vinda de Cristo. Versículo 12: vai alta a noite. Fala para o irmão que está do teu lado assim, ó: a alta noite, ela se vai. Uma alta noite, as densas trevas estão aí, e vem chegando o dia, mais uma vez vem chegando o dia, porque esse dia é quando a verdadeira luz se manifestar nesses céus, brilhando, trazendo um reino eterno na vinda de Jesus Cristo. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas
Diga comigo assim: deixemos, pois, as obras das trevas. Por que eu estou pedindo para vocês repetir comigo? Deixemos, pois, as obras das trevas. Porque ser luz é praticar as boas obras. Então, se ser luz implica em praticar as boas obras, deixemos as obras das trevas, que está em oposição às boas obras, são as más obras. Deixe as obras das trevas. Abandona o pecado. Se arrependa no teu coração. Identifique o mal dentro de você. Seja capaz de identificar as mazelas, os erros, as trevas, os enganos, as religiosidades dentro de você. E vai deixando as obras das trevas. Deixa de ficar ou de continuar com um relacionamento estabelecido com as pessoas, um relacionamento difícil. Não consegue se dar bem com ninguém. Ninguém é bom para a pessoa. Ninguém está certo, só a pessoa que está certa, está todo mundo errado. Não faça isso. Vai abrindo mão desses lixos diante de nós. O lixo da individualidade, só olha para si, não consegue enxergar as pessoas, só consegue enxergar você, os seus filhos, a sua esposa, o seu mundo. As obras das trevas, elas se manifestam quando a pessoa só consegue olhar para o seu quadrado. Cada um no seu quadrado. É assim ou não é? Cada um no seu quadrado. Ninguém está preocupado com as pessoas. Ninguém está preocupado com os irmãos. Ninguém está preocupado com o próximo. Cada um preocupado com os seus próprios projetos, com as suas metas, com os seus propósitos, que na maioria das vezes são extremamente egoístas e particulares, porque são projetos que não beneficiam a sociedade, que não beneficiam o próximo. Todo projeto que não visa o benefício do outro são projetos particulares e egoístas, porque o Espírito de Cristo é doação, o Espírito de Cristo é compartilhar, é contribuir, é distribuir, é abraçar, é acolher, é perdoar, é ser humano. Cristo é humano. Cristo é ser humano, é compassivo, é benigno, é perdoador, é longânimo. Por isso deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Sabe qual é a arma da luz? Luz são as boas obras. E quais são as armas da luz? A fé, a disposição, a escolha, a decisão. Quando você determina no teu coração pela fé, quando você decide no teu coração ser melhor, mudar o comportamento, quando você decide no teu coração cultivar o Espírito de Cristo, você está se revestindo das armas da luz, e o resultado vai ser luz, ou o brilho da luz de Deus na tua vida.